pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Hoje eu já tava com saudades do nosso podcast. A gente teve umas pausas aí nas gravações. Então a gente tá aqui hoje com o Bruno Reis. Estamos esperando o Bruno. Bruno é montanhista e guia de montanha. Isso mesmo. Eu vou passar a rede social do Bruno. Bruno é Bruno Reis, 1987, é Instagram. Isso mesmo? Vocês já sigam ele lá. Manda as perguntas depois. Sim, já marca o próximo passeio, a próxima expedição para poder ir. Sempre tem vaga, sempre tem expedição saindo. Então é isso aí, pessoal. Vamos conversar um pouquinho com o Bruno. E aí a história Você falou da expedição, achei tão legal. Como que é? O que é uma expedição? Uma expedição, eu organizo uma expedição, sou líder de uma expedição, guia líder de uma expedição. Então eu fecho um grupo e levo esse grupo para se desafiarem na montanha, para escalar a montanha. Como eu estou trabalhando como guia agora, fiz um curso técnico em guia de turismo, também fiz primeiros socorros em áreas remotas, e eu tento proporcionar o máximo de segurança, porque na maioria das vezes não são pessoas que já têm experiência que vão para a montanha, são pessoas que não têm experiência e querem experimentar. Então tem sido um desafio bem bacana, bem legal, e agora a gente está na alta temporada, então todo final de semana tem montanha. Sim. E o Bruno, quando você fala expedição, vocês escolhem os lugares ou as pessoas colocam os lugares? Como que funciona? Eu trabalho com lugares que eu conheço bastante, claro, né? Para conduzir as pessoas. Então eu faço uma expedição para o Pico dos Marins e lanço uma lista no meu grupo, divulgo na internet e ali eu formo um grupo de 12 pessoas, contrato guias auxiliares e a gente vai para a expedição. E junta o grupo e vai a turma. Exatamente. E é claro que eu também gosto de fazer o montanhismo porque eu gosto da montanha. Então eu faço as minhas expedições sozinho, que eu vou para a Cordilheira dos Andes tentar escalar montanhas acima de 6 mil metros de altitude. Que são, mesmo? de fato, as montanhas mais desafiadoras para mim e que exigem bastante. Eu já consegui escalar 11 montanhas acima de 5 mil metros de altitude nos Andes e 2 delas acima de 6 mil metros. No entanto, é um desafio um pouco complicado, porque eu tenho que viajar, ficar 15, 20 dias fora e exige um financeiro alto também. E agora eu consegui isso, trabalho como guia de montanha aqui na Mantiqueira, faço uma grana e vou fazer meus desafios pessoais na Cordilheira dos Andes. Ô Bruno, você sabe que, gente, vocês não têm noção, tipo, 5 mil metros é um negócio. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui ver um vulcão. E aí a gente tinha que, ele era nessa altitude, ele era na altitude de 5.200. Sim. Só que a gente conseguia chegar de carro até 5 mil, mais ou menos. Então eu só tinha que andar 200 metros. Beleza. Pois mas... Você não tem... Não, era um negócio Você não só. consegue. A gente ia andando um pé na frente do outro. Exato. Pra economizar, porque o ar é muito rarefeito. Isso. Na verdade Você passa mal. Eu comecei a passar mal. Uma série de fatores que influenciam o organismo na altitude, né? Eu gosto muito da altitude porque a altitude faz a gente sentir o extremo mesmo dos desgastes físicos, do esforço, por conta dessa baixa oxigenação no sangue, né? No organismo. Então você tem que chegar em algum lugar que seja, por exemplo, La Paz, que é um lugar que eu gosto de ir, a 3.600 de altitude, e se você for escalar uma montanha de 6 mil metros de altitude, você tem que ir subindo gradativamente até os 4 mil metros, depois você desce e descansa, 3.600, 4.500, desce. Você sobe pra descer. Isso. E aí depois você vai encarar o desafio da montanha. Sim, é uma aclimatação que chama. E nisso o seu organismo vai acostumando com a altitude. E é muito importante que se beba 5 litros de água quando está na altitude, para o organismo acostumar, para ajudar, e que se alimente bem. No entanto, você não vai ter sede e você não vai ter fome, né? Então você tem que forçar para comer, para beber água. Além de ir subindo gradativamente. E quando que começou a sua paixão pelas montanhas? Então, isso é um detalhe bem legal, interessante. Eu sempre fui baladeiro, né? Não tem nada a ver, né? Verdade, faz assim 10 anos que eu sou montanhista. Mudou muito a minha vida. Eu sou muito grato por esse gosto, por esse hobby, que agora acabou se transformando em um trabalho. Eu estou trabalhando com isso faz 2 anos. Mas eu era uma pessoa que não perdia uma festa, gostava muito de bebedeira e tal. E aí eu comecei... a realidade foi que eu cheguei a quase 100 quilos.
Aí eu falei, uau, tô precisando mudar esse estilo de vida, né? E eu comprei uma bicicleta, e na bicicleta comecei a pedalar, subi o Cristo, e aí eu falei, olha, o Pico dos Marins, vou programar a turma de Pico dos Marins. Chamei um grupo de amigos, ninguém nunca tinha ido, não tinha muito equipamento, nada, mas a gente topou e foi. Foi uma aventura desafiadora, eu passei uns sufocos, porque tinham pessoas no grupo, e eu sempre tive esse espírito de cuidar das pessoas, não deixar ninguém passar perrengue e tal. No entanto, foi muito dor de cabeça pra mim. Só que eu encontrei pessoas no meio do caminho que me ajudavam a cuidar das pessoas que estavam precisando. Às vezes os amigos do grupo estavam correndo pra frente, eu ajudando a pessoa que estava precisando, e no meio do caminho eu encontrei pessoas que puderam estavam ajudar. Exatamente, dispostas a ajudar. E isso me encantou bastante. Eu falei, olha que espírito legal, pessoal, tal. E aí terminamos de subir o Pico dos Marins para acampar. A gente ia no caminho de estrada de terra, na verdade, na trilha até que fluiu. E começamos tarde, só que chegamos lá para acampar. Na época, gente, a gente levou até vinho pra beber lá, mas acabou que eu nem consegui beber vinho, porque eu tava muito cansado, eu fiquei muito estressado, porque você já subiu Marins, né? Tem umas partes expostas e quem tem medo do trabalho. Então chegou lá em cima, Nossa, as pessoas... exposto, sim, beirada de, tipo, vou cair? Você tem que escalar umas partezinhas, sim. Tem risco de queda, tem torção de tornozelo, tem algumas coisas que podem você acontecer. Você não anda em trilhinha, você vai sempre subindo em pedras, descendo de pedras, usando as mãos e algumas vezes umas paredes inclinadas assim. Então, nossa, tem parede bem inclinada, assim. E nisso chegamos lá no topo, todo mundo montou sua barraca, acampando, legal, tal. No outro dia eu acordei, no nascer do sol, tinha uns montanhistas experientes lá assim. O Pico dos Marins é muito famoso, muito frequentado, né? E o pessoal ficava apontando, aquele é o Itabaré, aquele é o Capim Amarelo. Até então eu não sabia o que era nada, são outras montanhas da Serra da Mantiqueira. Aí mostraram, aquela é a Pedra da Mina, mais alta da Mantiqueira, mais difícil. Um japonês estava me mostrando isso na época. E aí eu olhei para os amigos meus que estavam melhor, e falaram, vamos subir na Pedra da Mina semana que vem? E nós já fomos para a Pedra da Mina na semana seguinte, só que não fomos no grupo que foi do Marins. Selecionei dois amigos e fomos. E foi um sucesso, foi muito lindo, maravilhoso, né? E aí eu comecei a me encantar, isso já estava no final da temporada de 2014, mês de agosto. Em 2015, começou o ano, eu falei, eu quero experimentar uma viagem diferente, já dei uma segurada nessa saideira aí de bebedeira, então tá sobrando dinheiro, eu quero escalar um vulcão. Aí eu fui pro sul do Chile, escalar o vulcão Vila Rica, que é lindo, fica em Pucón, divisa com Bariloche ali, numa região andina, só que não tem muita altitude, os vulcões lá chegam a 3.000 metros de altitude aproximadamente, e o que eu ia subir 2.500 metros de altitude. Minha primeira experiência com neve. E antes de eu chegar lá, infelizmente, o vulcão Vila Rica entrou em erupção. Infelizmente ou felizmente. Deve ser, eu ter entrado enquanto eu cheguei. Mas assim, eu não desisti da viagem, né? Eu fui pra Pucón e eu sabia que tinham outras opções. Chegando em Pucón era maravilhoso, se olhava à noite da janela, eu fiquei em um hostel. E à noite era aquela bola de fogo do vulcão, você vê. Nossa! Inclusive hoje, que ele tá tá em atividade, tem essa bola em cima do vulcão e os fotógrafos estão tirando fotos cada vez mais lindas. Vulcão Vila Rica em Pucón. Aí o vulcão tava em erupção, cheguei em Pucón, falei, vou ver outro vulcão. Escolhi o vulcão Quetrupilã, foi muito lindo, maravilhoso. Começamos a trilha, tudo de terra, e fomos subindo, ganhando altitude, de repente entramos numa floresta, já começou a ficar tudo branco de neve, e entramos no campo alto, tudo nevado, e chegamos nessa cratera do vulcão, coisa linda. E tinha esse em erupção aqui, soltando fumacinha, um outro que chama vulcão Lanín, já na fronteira com a Argentina, pra cá, e um vulcão que eu subi no meio, o vulcão Quetrupilã. E aquilo foi lindo, maravilhoso, mas foi muito encantador. Eu lembro um detalhe interessante sobre... sair para viver, né? Eu trabalhei muito tempo na açougue do supermercado São João, muitos anos, eu moro no São João. E eu saí desse supermercado e montei a minha loja de celulares na época. E assim que eu saí, eu comecei a fazer essas viagens, eu não tinha muita condição de fazer viagem não, tempo e tudo, para mim foi uma liberdade absurda na minha vida. E aí assim que eu fiz essa aventura, eu postei um vídeo no Facebook, né? Aí veio um dos patrões meus, já fazia uns 3 meses que eu tinha parado de trabalhar com eles. Ele falou assim, nossa, eu admiro muito você, porque eu sou dono de supermercado, tenho dinheiro para isso, tenho condições de ir, mas deixei a vida passar trabalhando e hoje eu não tenho mais coragem de arriscar, não tenho nem saúde para ir lá fazer isso, entendeu? Então foi uma coisa assim que eu achei, uau, gente, que massa. Eu arrepio, eu também arrepio de contar, porque foi bem legal isso. E aí eu saí dessa montanha... fui conhecer Bariloche por conhecer só uma cidadezinha bonita, né, de chocolate e tal. Tava sozinho, tava meu irmão e a minha cunhada, e eu falei, deixa eu ir com vocês que eu vou fazer umas atividades mais loucas lá, mas eles não foram pro vulcão, claro.
E aí encontrava lá, falando, Claro. eu acho que eu tinha... É claro que eles não foram, só eu. E voltei pro Brasil, né? Passou 2 meses, eu queria fazer a trilha Salcantay, porque eu falei, uau, eu quero conhecer Machu Picchu, é um sonho, né? No Peru. Nossa. E eu não pensei 2 vezes, falei, quer saber? Eu vou fazer. Fui pro Peru fazer uma viagem para Cusco, fiquei 18 dias em Cusco. A princípio, minha intenção era fazer a trilha Inca, né? Que foram os Incas que abriram e tal. Mas chegando lá, a trilha Inca é muito competitiva, tem que reservar antes, é bem mais caro. E tinha uma tal de trilha Salcantay, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Aí eu pesquisei na internet e falei, uau, parece que é uma das trilhas mais bonitas, um trek. Eu olhei, a gente chega em 4.650 metros de altitude. Eu falei, uau, vamos experimentar a altitude. Não cheguei tão alto assim caminhando, né? E fomos para a trilha Salcantay. Foi uma experiência incrível também. Acho que foi melhor que a trilha Inca. Porque eu fiquei 7 dias rodeando, Machu Picchu estava no centro. A gente começa fazendo uma volta sobre Machu Picchu, acampando nos lugares mais lindos. E no final a gente sobe uma escadaria. Dá uma pausa no podcast que nós vamos ter que fazer. Tá na minha lista com meu marido, você não tem noção. Vocês já viram sobre a Salcantay ou a Inca? Já vi sobre a Salcantay. Hoje em dia eu vi que ela tá super mais estruturada. A gente dormia em barraca no primeiro dia, agora são domos, assim. Bonito. Na verdade tem isso também, né, pessoal? O montanhismo tem modernizado muito. Eu fui para Aconcagua agora em janeiro, a Aconcagua é a montanha mais alta da América. Eu fui de uma maneira mais autônoma, porque é muito caro. Para você escalar a Aconcagua hoje, você vai pagar para uma agência $4.000. Para uma agência fazer todo o serviço, você precisa ter toda a comodidade lá. Fora isso, tem que pagar $500 do permisso, que é o ingresso para entrar, hospedagem lá de alguns dias, passagem aérea. Quem não tem todos os equipamentos tem que alugar equipamento, então fica absurdamente caro. Eu, quando comecei a gostar dessa alta montanha, que já muda completamente, eu passei alguns perrengues assim, bem bravos de consegui subir, por exemplo, o Chimborazo no Equador, que é a montanha mais alta, a montanha que o seu topo fica mais próximo ao sol. E isso me despertou curiosidade. Antigamente, quando não tinha essa tecnologia, o Chimborazo foi considerado a montanha mais alta do mundo. Só que o que acontece? Como a Terra é oval, o Everest está aqui, onde faz a curvatura. Ele sobe a 8.848 e fica aqui. Como o Chimborazo está na linha do Equador, no centro da Terra, ele sobe e fica assim, tá entendendo? Então ele é o lugar da Terra mais próximo ao Sol. Subi essa montanha, me dei muito bem, inclusive fiz as 2 montanhas mais altas do Equador em 3 dias, foi um super desafio, mandei bem em 2019 isso. E eu senti que doía muito minhas mãos e os meus dedos dos pés. Eu falei, nossa, eu preciso investir em equipamento bom, porque fui ler relatos, existe uma parada que chama frostbite, vocês já ouviram falar? Que esfria muito e para de circular o sangue na mão. Faz necrose, né? E vai necrosando e cai a mão mesmo. Cai mesmo. E aí eu pensei nisso, preciso comprar. E fui comprando equipamento de pouquinho em pouquinho, muito caro, tudo muito caro. A bota, que é o mais importante, aqui no Brasil é R$6.000, vende no site da loja Alta Montanha de Pedro Halk. E eu não sei a sorte que eu tive, que eu achei que eu enjoei nova por R$1.500 em 10 vezes. É muito legal. Sabe por quê? A moça comprou, gente, e foi pra Aconcagua, mas aí chegou num lugar bem capaz, isso não é pra mim, deve ser um pessoal que tem dinheiro de São Paulo. Eu comprei, aí ela vi que ela tinha 2 luvas lindas também, que eram de Everest, porque a moça queria ir bem equipada. Não quero também, Bruno. Vendeu as 2 luvas. Vai ser feliz. Agora eu tô bem. Vai ser legal. Mas voltando sobre a comodidade. No Aconcagua, paga esse absurdo aí. Tem agências como a do Nins Day, aquele 14 montanhas, 7 meses, um filme da Netflix, um documentário, que cobra, por exemplo, $7.000 por pessoa, $8.000, um pouco mais caro. E tem tendas que as pessoas dormem a 4.300 metros de altitude com aquecedor, com cama e colchão. Tá entendendo como que tá o conforto? Inclusive saiu uma discussão agora sobre isso no Everest. Então, para essa temporada já cortaram regalias. Não existe ter que colocar os Sherpas para colocarem nas costas, carregar piano pra tocar lá em cima, mesa de bilhar, sabe? Não é possível. É absurdo. E agora eles estão proibindo, o governo nepalês, que o Everest é a montanha mais alta do mundo, tá proibindo isso por conta de estão fazendo um absurdo com o montanhismo até. Muita comodidade, muito luxo. E não é a ideia. Não, é claro não é possível. Que é legal ter. Perde o propósito. Eu fui agora pro Aconcagua, fui com um amigo de São Paulo.
nós dois fomos totalmente por conta, não tínhamos a regalia do pessoal, só que a gente sentiu na pele como que é. Enquanto a gente precisava buscar um pedaço de gelo, derreter para aquilo se tornar água de beber, as pessoas que contratavam o serviço, vinha uma pessoa com a bandeira, tá entendendo? Enquanto a gente precisava fazer nossa comida, é legal, ajuda muito, sim, só que fica muito mais caro, talvez não esteja dentro do meu orçamento. É legal quem faz assim também, queria ter condições, mas não tem. Então, tipo assim, eu vou numa parada mais, vou desbravando da maneira mais segura também, porque o Aconcagua mesmo, eu sei que é algo bem desafiador, estudei durante anos, na verdade o Aconcagua é uma grande meta minha do montanhismo. A montanha mais alta da América, não é a montanha mais bonita, no entanto eu sonho com isso faz tempo. Fui e fiz minha primeira investida. Não rolou de chegar no cume? Não rolou. Por que não rolou? Eu tava junto com um amigo, só nós dois, por conta autônomos. Meu amigo, infelizmente, não tava com uma bota dupla tão boa quanto a minha. E ele começou a sentir os pés e começou a falar, tá congelando, tá congelando. Falei, poxa, vamos voltar. Porque não vai adiantar eu subir, você ficar, e eu vou ficar sozinho lá pra cima, você vai ficar sozinho pra baixo, então larga a mão, vamos voltar, tá tudo bem, tá tranquilo, e eu volto na próxima vez. Adorei a experiência, consegui fazer toda a logística, que é um pouco complicada, conseguimos chegar até bem próximo ao cume, e eu voltarei pra tentar outra vez. Minha sogra tentou subir o Aconcagua também, ela não terminou, não lembro o que aconteceu, mas parece que é bem difícil. É bem difícil. Pode falar. Não, o pessoal não tem noção, né, de como que é essa questão da segurança que você coloca, isso é de extrema importância, porque assim, eu já subi algumas vezes o Pico dos Marins. Aonde que fica, gente? Eu sou a pessoa mais... Marmelópolis, Minas Gerais, Piquete, São Paulo. Tá. Ali na Dutra, se você passar na Dutra, você vai olhar, você vai ver as montanhas mais lindas do Brasil. Dá o quê? Umas 2 horas? 2 horas? Eu acho que eu já vi até placas. 3 horas. O que mais? É lindo. Eu amo, eu sou assim, suspeita pra falar. Todo ano eu infernizo meu marido, porque ele é meu guia. Aí ele leva todo um aparato. Rafael leva até ringer lactato. Coisa de, fazer infusão. Se precisar. Tudo, Sim, é importante. Mas a primeira vez que a gente foi com um guia que sabia, foi uma turma toda. E aí a gente foi aprendendo e aí acabou que virou o nosso caminho da roça e hoje a gente sobe. Mas todas as vezes que a gente subiu, vira e mexe, a gente encontra alguém passando mal, o pessoal desidrata, não leva água, não tá com roupa apropriada, vai de calça jeans, com, sabe, umas coisas assim que... E aí o que acontece? É calor, é vento, é frio à noite, então você tem temperaturas extremas, às vezes a pessoa transpira e desidrata e ela não percebe porque tá ventando, entendeu? Hora que você vai ver. E aí não toma água, às vezes não leva a quantidade de água, acaba na subida, depois ainda tem que descer. Exato. Mas e o material todo pra você subir? Porque você levar tudo isso também é complicado, é tudo muito pesado, não é? Tem gente que você sobe faz? E desce no mesmo dia, né? Mas eu particularmente, eu só vou se for pra acampar. Um dia, porque eu acho que assim, o pôr do sol e o nascer do sol é o que? É o prêmio, não é? Você vai lá e não vai ver. Se eu subir até meio-dia, só rachando na cabeça e depois descer pra... Eu tenho feito isso agora, né? O meu trabalho é bate e volta. É claro que eu faço uma ou outra expedição para acampar. O Pico dos Marins eu já fiz 2 bate e volta agora esse mês. Em 15 dias eu fiz 3. Eu levei a minha namorada para ter a primeira experiência de acampar e subir com mochilão pesado. Subimos na noite, inclusive, começamos 7 horas da noite. Foi muito legal, mandou bem. E depois eu fiz 2 guiadas com grupos. E é o bate e volta. Só que eu saio de meia-noite e começo a subir 4 horas da manhã. O mochilão meu, tanto bate-volta quanto acampamento, sempre vai pesado, porque eu tenho um kit de primeiros socorros, a água, o pessoal que eu levo, eu faço uma reunião online, falo, gente, vamos levar 3 litros de água cada um Gatorade, explico tudo. No entanto, como é um grupo grande, nem todo mundo vai no ritmo rápido, e acaba que a gente fica um pouco mais na montanha. Então o que acontece? Chegou lá em cima, começou a descer, minha água acabou. Minha água acabou. Mas meu mochilão tá aqui com 20 quilos, tem água pra um, água pra outro, kit de primeiro socorro, café que eu faço lá em cima, um montão de coisa. Por isso é 1001 guia, eu acho, por isso. Exato, Por quê? Porque além do conhecimento, né, gente? A gente tem que ter uma coisa bem em mente, quem não tem conhecimento de montanha.
Você tem que conhecer o caminho, contratar um guia que conheça o caminho, que isso não é tão difícil, mas você tem que saber se o guia tem um porte para te dar auxílio. Se ele tem um kit de primeiro socorro, se ele tem uma estrutura física que vai te auxiliar, se ele tem conhecimento da região de algum amigo que ele pode comunicar lá embaixo, tem que ter tudo isso em mente, não adianta só saber o caminho. Muitas pessoas hoje em dia, aqui em Pouso Alegre inclusive, estão fazendo expedições comerciais e não tem um primeiro socorro em áreas remotas. Então, assim, é mais barato, mas é um risco maior que a pessoa está indo, sabe? Tá incluindo. Tá correndo, na verdade. Agora, sobre a montanha, o Aconcagua, eu carrego 35 kg, por exemplo, no Aconcagua. Então, para eu fazer essas guiadas 20 kg para mim, 18 kg, é um treinamento. Eu preciso fazer isso. Assim, a gente leva mochila de 10 kg e quase morre, entendeu? E daí, assim, eu já fui com guia algumas vezes, e aí, realmente, eles carregam umas mochilas, assim. Você fala como que a pessoa, então, mas fala assim, não tá carregando o dia inteiro. Não tem como. Mas por quê? Porque é treinado, né? Então, e também a qualidade da mochila e tudo. Também que a própria mochila é leve. Gente, uma hora ela casa com você ali, pode estar com 50 quilos que você vai andando. Ela te abraçou. Você fala, uau! Ela te abraçou. Abraça. E roupa? Por exemplo, no Aconcagua, o que você for? Que roupa que usa? O Aconcagua, os equipamentos são completamente diferentes do que eu uso na Mantiqueira. Térmica de cima e embaixo, luva, balaclava térmica, completo de térmica, meia muito boa, calça térmica. Depois vem uma segunda camada, fleeces, calça de fleece, em cima fleece. E depois vem uma terceira camada que é pluma, uma pluma forte, tanto em cima quanto embaixo. Isso já coloca a touca também. Aí depois vem capacete, que é importante para Aconcagua, toda alta montanha, eu acho que é importante, tem deslizamento de pedra. A bota dupla, importantíssima. Luva, além da segunda pele, tem que ter uma luva bem quente e um mitom. O mitom é quando você chega no topo, tá muito gelado. Ele não tem essas divisões com a luva, então só não fica aquela que era de nenenzinho. No forno, sabe? Sei. Aquela luva de forno. Então os dedos ficam juntos e isso ajuda com que um esquenta o outro e ele já é quentinho. É interessante isso também. Além de bastão de caminhada, crampon é aquele. Traduz. É um grampo que vai embaixo da bota, a bota vem em cima e ele tem 12 pontas de ferro que a hora que você vai andar no gelo ele te segura. Sem ele no gelo é impossível andar. Você vai nós não andamos em neve em alta montanha, uma coisa é você ir pra neve, você pisa com o tênis e vai afundando. Lá não, lá é um gelo completamente sólido, se você cair e escorregar, depende da situação. Igual rolar a ladeira abaixo. Sim, eu tive uma experiência curiosa com isso. Na verdade, foi a primeira vez que eu fui para alta montanha. Voltando na minha trajetória, lá em 2015, que eu falei que eu fui para Salcantay no Peru, lembra? Aí em 2015 eu não tinha mais dinheiro para viajar, né? Aí eu falei, tudo bem, vou ficar com a Mantiqueira aqui. Aí comecei a fazer tudo. Serra dos Órgãos, eu fiz. Adorei, você conhece Serra dos Órgãos? Não. Travessia Petrópolis, Teresópolis. É lindo. Depois você pesquisa Portais de Hércules, é um lugar maravilhoso. Vou fazer Serra Fina. Rio de Janeiro. Serra Fina, vamos combinar, muito legal. Fiz Serra Fina em 2015. Em 2016, Agulhas Negras, fiz muita coisa. Inclusive hoje estou saindo meia-noite para levar um pessoal na Agulhas Negras. Eu e um amigo meu que aqui é credenciado do parque, vamos conduzir 2 pessoas no topo da Agulhas Negras. Lindo também. Porque acho que é muito diferente, né? Completamente diferente. Porque Agulhas Negras é muita pedra. Né? O Pico dos Marins você ainda tem vegetação. O Pico dos Marins a gente começa caminhando na vegetação, na matinha, vai subindo a vegetação, vai ensinando a sua pedra. O Itatiaia já é um parque que a gente vai chegar de carro a 2.000 metros de altitude, né? Então lá em cima já tá meio que a vegetação bem fraquinha. Você subiu um pouquinho, já é só pedras e formações lindas, espetaculares. O Parque Nacional do Itatiaia é a primeira área que foi denominada parque no Brasil. E é um lugar completamente diferente de tudo, assim, é um berço montanhoso brasileiro. Tu vai achar ruim do visto, porque tem gente que é o Marumbi, que é no Paraná, os povos carioca falam que é na Serra dos Órgãos. Cada um pega pra si. Mas então, aí em 2017, que eu fui fazer outra viagem internacional, e aí eu já quis fazer um desafio maior. Falei, não, eu quero fazer um desafio maior, e eu vou sozinho pro México e vou escalar as 2 montanhas mais altas do México. Eu não conhecia a altitude ainda acima dos 4.600 que foram de Salcantay que eu cheguei. E fui para o México, comecei a fazer tudo o que eu queria, minha programação, tudo perfeitamente fluindo, lindo. Fui para o Nevado de Toluca, que é a segunda montanha mais alta do México, de bicicleta, consegui uma bicicleta lá, foi bem bacana esse passeio com alguns amigos, o Alfredo
e mais 2 amigos dele lá que me levaram, conheci pelo Strava, né? Eu vi que ele subia pelo Strava com a esposa dele. Falei, meu amigo, eu tenho vontade de subir o Nevado de Toluca de bike também. No entanto, as empresas estão cobrando muito caro. Você tem alguma dica de quem aluga uma bicicleta? Ele falou, quando você vier, me manda uma mensagem que eu pego a bicicleta da minha esposa, te empresta e a gente sobe lá. E rolou. No final desse passeio, ele me levou para assistir um jogo do Campeonato Mexicano, que ele era sócio torcedor, me deu uma camisa do Toluca, eu deixei uma camisa do Corinthians pra ele. Foi lindo. E depois disso, eu fui para a montanha mais alta do México. Aí cheguei na montanha mais alta do México, cheguei no refúgio. Todo mundo falou, você vai pra onde? Eu falei, eu vou subir o vulcão Pico de Orizaba, que chama assim, 1.700 de altitude. Mas tá sozinho? Você é brasileiro? Ô, brasileiro, você tá sozinho? Você vai subir sozinho, brasileiro? Eu falei, sim, eu tô sozinho, vou subir sozinho e tal. E aí o pessoal falou assim, nós vamos sair com o grupo meia-noite para começar a subir. Outro detalhe importante também de alta montanha é que a gente sempre vai começar a andar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da madrugada, porque esse horário tá frio, não tem sol e conserva o gelo firme lá. Se tiver meio-dia, o sol vai derreter o gelo. Se tiver uma pedrinha presa naquele gelo, vai sair rolando tudo e é um perigo a mais. Então a gente começou meia-noite e eu olhava para os grupos que me convidaram, eu sozinho, eles encordados. E de repente eu pensei, poxa, eles estão muito devagar. E era altitude, claro que eles vão devagar, né? Mas eu não queria ir devagar como eles. E eu comecei a apertar o passo. E fui indo bem, fui indo muito, muito bem. Até que eu cheguei a um ponto muito inclinado, que é chegando no topo, na parte da cratera do vulcão. E paro para olhar e falo, uau, o que eu tô fazendo aqui sozinho? E começou a clarear, tudo muito lindo, tudo branco e nevado. E eu fiquei com muito medo nessa hora. Parei, refleti, falei, eu acho que isso não é para eu seguir sozinho, né? E ali eu parei uns 5 minutos. E quando eu parei, eu olhei pra baixo, tinha um outro cara subindo sozinho também. E aí ele foi chegando perto de mim e falou assim, vamos junto, que passa, brasileiro? Quer esbarrar? Se quer, eu vou com você. E ofereceu de descer comigo achando que eu tava mal, tá entendendo? E eu vi que era um cara experiente. Falei, não, quero subir, eu estou com medo. Ele falou, então vem, segue meus passos. E eu fui seguindo ele, cheguei lá no topo, foi a coisa mais linda do mundo. O cara chama Guadalupe, esse cara que ajudou eu. E ele ficou lá muito rápido, conversei pouco com ele. Ele falou, eu sou guia aqui, eu já subi mais de 50 vezes no Pico de Orizaba. Aí eu falei, nossa, que legal e tal. Tirei umas fotos lá em cima, fiz uns vídeos. E ele falou, brasileiro, eu tô descendo. Você quer ficar mais um pouco aí ou você quer descer comigo? Eu falei, não, quero descer com você. Essa mesma parede que era inclinada assim pra subir, a hora que eu cheguei lá em cima, eu falei, nossa, como eu vou descer isso, gente? Fiquei com medo. E aí eu fui seguindo os passos dele, sempre zigue-zagueando pra não descer. Deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei lá embaixo, saí de canto, fui mandar mensagem pra minha mãe falando o que eu tinha feito. Ela adorou. E de repente... Ela adorou. Esse mesmo Guadalupe vem gritando, brasileiro, ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, um rapaz deslizou na parte alta desse gelo duro, mais inclinado, sozinho, sentiu mal de altitude, tava sozinho, desmaiou e desceu voando e tava a montanha perdido. E a gente precisa ir ajudar. Eu falei, uau, tava cansado. Falei, vamos. Voltamos, subi na montanha. A montanha tem 5.700 metros de altitude. E andamos por volta de 2 horas. A gente chegou a 5.300 metros de altitude e a gente encontrou Mário Contreras, que ele chama. O Mário foi engraçado, que no dia anterior ele ficava assim lá no refúgio. Ele viu até um pouco de amigo. Ele ia falar, e as mulheres brasileiras, tienes hermana e tal. Brincando comigo. E eu dei risada, tudo. Quando eu vi que era ele, eu falei, nossa, o menino tava brincando comigo. E ele tava largado, ele desceu escorregando, e em cima, no cone do vulcão, é neve e depois começa a transformar em pedras soltas. Nossa. Então ele desceu escorregando ali, começou a bater nas pedras. Nossa. Ele parou numa parte branca, nevado, deitado, e nós chegamos perto dele, ele tava respirando, no entanto, soltando muito sangue. Eu falei pro Guadalupe, gente... Não podemos mexer nele, que se a gente for pegar ele aqui, ele vai morrer na nossa mão, nós vamos ter que responder. Aí ele falou pra mim, então a gente vai deixar ele morrer aí? Vamos lá buscar uma maca, vamos buscar ajuda e vamos voltar aqui pra pegar ele. E voltamos pro refúgio, não tinha maca, quebramos um banco de madeira, chamamos mais uns 5 caras pra ajudar, pegamos cordas, voltamos, amarramos esse menino. Olha, eu arrepio muito de falar disso, porque foi uma experiência, nossa, muito pesada. Amarrando esse menino ficou chorando na minha cabeça, tipo, o dia inteiro, querendo beber um golinho de água, e eu não podia dar água, ele tava estourado por dentro. Eu conversando com ele, o pessoal começou, a gente pegou ele, colocou numa maca,
levou pro refúgio de volta, com muito sacrifício. Chegamos no refúgio 4 horas da tarde e todo mundo, por favor, resgate, vem buscar, manda helicóptero. E não podia ir helicóptero, porque a montanha tinha fechado. Tivemos que esperar chegar uma ambulância. Depois que chegou a ambulância, o pessoal pegou uma maca e subiu a pé. E eles foram chegar lá 9 horas da noite. A gente estava procurar o menino, era 9 horas da manhã. Chegamos no refúgio com ele, era umas 3 horas da tarde. E o socorro chegou lá 9 horas da noite. Nisso ele chorava porque ele queria água, ele sentia frio, ele estava muito mal. E nisso foram indo embora os montanhistas do México, porque, poxa, eu preciso ir embora, não, tem que trabalhar, poxa, eu preciso ir, não sei o que. Eu tinha mais um tanto de dia à toa. Falei, não, eu fico aqui, pode ficar tranquilo que até o segundo chegar, eu fico aqui. E o pessoal foi descendo lá embaixo falando, tem um brasileiro lá cuidando, porque a família dele ficou sabendo, já foi pra portaria do parque, lá é um parque. Quando os guarda-vidas chegaram lá, os resgatistas, a gente pegou ele, levou pra dentro da ambulância e eu fui descendo, a ambulância desceu, foi embora, e os pais dele e a irmã dele ficaram lá e me agradeceram muito, pediram meu contato e falaram que o pessoal tinha falado que eu estava ajudando muito, que eu estava empenhado e tal. Fui embora, muito triste, muito abalado, fiquei muito abalado mesmo, que eu nunca vi uma pessoa naquela situação. E eu pensei, poxa, aquela hora que eu cheguei lá, que eu parei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Poderia ter sido eu que tivesse caído passando por essa situação. Foi isso que eu pensei. Fui embora, dormi no hotel, acordei no outro dia, fiz uma viagem de 3 horas. E durante essa viagem eu chorei muito, fiquei muito emocionado por tudo que estava acontecendo. A irmã desse menino mandou mensagem para mim falando, olha, a gente pede orações para ele porque ele está na UTI, ele não morreu, mas ele está muito mal, e fomos conversando. E aí, felizmente, 60 dias depois, ele saiu da UTI, tá em vida, tá firme, conversa comigo direto. Quando chega nessa data, que foi dia 16 de outubro de 2017, quando chega 16 de outubro, muitas vezes ele me liga, faz chamada de vídeo, fala, obrigado, esse é o meu segundo aniversário, tem quando eu nasci, tem esse dia. Não, realmente é emocionante, foi uma experiência que poderia ter me frustrado, falar, nossa, Bruno, montanha é muito perigoso e tal, só que eu gostei mais ainda, me encantou mais, porque o que aconteceu? Isso foi repercussão nos grupos de montanhistas do México. E as pessoas falavam assim, mas também o cara não tem experiência e quer ir pra montanha sozinho, mas é falta de responsabilidade dele, que não sei o quê. E aí, os montanhistas mais experientes falaram assim, gente, não adianta vocês ficar falando isso agora que aconteceu. Quando você faz igual o brasileiro que tava lá, ficou lá do começo ao fim, ajudou, tirou o cara de lá e sem julgar, fazer, agora você ficar julgando, o que adianta? Eu li esses comentários, essas coisas no dia seguinte, eu fiquei muito emocionado e pra mim aquilo me inspirou. Eu fiz amigos no México que eu tenho muita vontade de voltar lá, porque eu tenho lugar pra ficar, tenho muita montanha pra subir. Agora vai contar, conheci outro mexicano também, foi super legal, foi bacana. Mas a montanha tem disso, é muito interessante. A primeira vez que eu subi, eu ficava abismada, porque você cruza com as pessoas e elas cumprimentam. Sim. Como se elas te conhecessem, entendeu? É isso, se eles olham e vem alguém com uma cara assim, já pergunta, tudo bem? Isso. Tá precisando de alguma coisa? E são disponíveis. Isso, porque na correria do dia a dia isso não existe. E aí a hora que você tá na montanha, você acha que vai ser igual e que é algo isolado. E aí de repente você fala, gente, mas é desse jeito aqui, é muito interessante. No montanhismo me encantou na primeira vez justamente por isso, por causa dessas pessoas dispostas a ajudar e tal. Bruno, claro que existe um controvérsia, tem pessoas também que não, mas a maioria das vezes quem é montanhista de verdade é uma pessoa. E quais são os seus próximos projetos? Então, eu tenho uma montanha na Bolívia que chama Illimani, tem 6.450 metros de altitude. Eu já tentei escalar lá 2 vezes. Eu não queria ser sua mãe. Eu queria ser sua mãe. Eu não consegui as 2 vezes que eu tentei. Não consegui. A primeira vez eu cheguei em La Paz, na Bolívia, não cheguei achando que eu era um leãozão, né? Já fui, no primeiro dia eu já subi a 5.400 de altitude no Chacaltaya para aclimatar, porque o que aconteceu? Eu cheguei na quinta, sábado, domingo a previsão do tempo era perfeita, e depois ficava ruim até alguns dias, mas eu cheguei na quinta, que nós temos 700 metros de altitude. Eu fui para La Paz, na sexta eu tava 3.600, e na sexta mesmo eu fui para 5.400 para aclimatar, e voltei para La Paz, só que quando eu voltei pro hotel, a minha cabeça parecia que ia explodir e me deu muito mal-estar de estômago, eu vomitei, tomei quase que um potinho de dipirona só, capotei. No outro dia acordei cedo e fui pro Huayna Potosí, que é uma montanha de 6.088 metros. Subi até 4.800, acampei e depois terminei de chegar no topo, voltei. Aí eu não passei mal, senti super bem. Cheguei em La Paz de novo, mal descansei. Falei, vou pro Illimani agora. É um erro que eu
Tô aprendendo agora, não adianta você querer fazer 1000 atividades de alta montanha em uma pequena viagem, não existe isso, vai se matar. E aí eu comecei a subir o Illimani, uma montanha que dura 3 dias para escalar, e no terceiro dia já, chegando no cume, no ataque ao cume, a gente entrou numa parte de glaciar muito alta, 6.000 metros de altitude, gretas enormes, estava só eu e um guia local, e do lado direito uns barulhos de avalanche correndo, e o meu guia local não tava com a lanterna, e eu falei, era 2 horas da manhã, eu falei, cadê tua lanterna? Liga a lanterna. Eu falei, eu esqueci minha lanterna. Falei, nossa! Eu falei, então vamos voltar, eu não vou subir sem lanterna, e eu já tô com medo dessas avalanches, eu não tô sentindo bem, tô com medo de tudo, vamos voltar. E nisso a gente tava num lugar completamente inóspito, não tinha outro grupo, se tivesse outros grupos, outras pessoas, talvez eu me sentia mais segura. Eu senti medo esse dia, foi um dos motivos que eu abortei essa missão. Voltei, mas eu senti uma frustração, gente, porque nunca tinha acontecido comigo. Toda vez que eu ia com planejamento, escalar uma montanha, 2 montanhas, eu fazia. Fiz isso no México, fiz isso no Equador, fui pra Bolívia pra fazer isso. E voltei e fiquei assim, só que depois eu comecei a pensar, poxa, eu tô aqui. E o que eu já fiz, né? Tô vivo, que você posso voltar o ano que vem, olha tanta coisa que eu aprendi, nananã, e aí eu fiquei feliz de novo, falei, tá certo. Depois que aconteceu isso, abriu uma outra parte da minha cabeça para outro tipo de pensamento. Eu não sou obrigado a chegar em topo de montanha nenhum, eu não ganho nada por isso, eu faço por hobby, porque eu gosto, porque é um projeto pessoal, um desafio pessoal meu. Então, se eu for e não conseguir chegar na montanha, eu vou gastar um dinheiro, eu vou gastar um tempo, mas eu não vou estar aqui na cidade trabalhando, eu não vou estar vivendo a minha rotina, então eu já vou estar escapando disso. Eu aprendi, na verdade, com a minha experiência, a apreciar onde eu estou. Não importa se eu chegar no topo ou não, é claro que quando eu chego no topo vem um estado de alegria, de euforia enorme, absurdo, e é uma coisa transformadora, é mágico. Mas quando eu não chego também tem que ser, porque é importante saber desfrutar da vida, né? A gente não tem que ter essa obrigação. Hoje eu estou trabalhando com esse pessoal guiando a montanha. Muitos têm... Ai, Bruno, mas será que eu vou conseguir? Não é, se você não conseguir e tiver uma expedição segura, que seja comigo ou com qualquer outra agência, você não vai estar sozinho nunca, isso que é importante. Vou no Marins, chega lá no Morro do Careca, a pessoa, eu não tô com força, eu não quero ir mais. Vai ter auxiliares que vai te retornar para o lugar, para a base, para você ficar em segurança. Jamais vai ficar no meio da montanha sozinho. E isso que você tem que colocar em consideração. Agora, você fica pensando, será que eu vou conseguir? É claro que às vezes vai sair da tua casa e não vai conseguir. Eu tive uma experiência nesse final de semana passado, que foram 2 guiadas seguidas, e as 2 muito exaustivas. Um sábado foi o Pico dos Marins, e na quarta eu percebi que eu estava resfriado. Então eu saí de casa na sexta, meia-noite, com um grupo de 7 pessoas da CEMIG, eu fui dirigindo no meu carro, e eles foram no outro carro. Chegamos lá para começar a andar 4h30 da manhã, e quando eu cheguei no Morro do Careca, depois de 40 minutos, 1 hora de caminhada, até eu chegar lá, eu fiquei muito mal, só que ninguém percebeu isso, não deixei transmitir isso para ninguém. E o que acontecia? As pessoas são fortes que foram comigo, são outro tipo de público, os caras comigo fortes. Eu olhava para trás e eu com a minha mochila pesada, porque eu tenho que carregar mais coisas, porque eu sou o guia, e eles firminho. Geralmente, quando eu vou com um grupo mais inexperiente, eu tô tranquilo, eu ando um pouquinho. E isso já veio na minha cabeça. Nossa, eu preciso guiar amanhã também, e eu tô me sentindo fraco, e virou, eu fiquei um pouco mal. Chegou ali no Morro do Careca, eu tomei um gelzinho energético, o dia começou a clarear, graças a Deus a vida transformou. Mas era um dia que eu pensei, se eu não melhorar e continuar desse jeito, eu vou virar para trás e vou falar, pessoal, não tem como a gente subir hoje, pelo menos eu não consigo conduzir vocês, não tenho que descer, porque eu estou passando mal. Então pode acontecer isso comigo, com porque qualquer estão acostumados. Imagina a pessoa que vai a primeira vez, claro que pode acontecer. Então as pessoas ficam muito... Eu já fiz muito essa pressão de, não consegui chegar no topo, que triste. Não, agora não. Agora, gente, mas aqui minha pergunta, como faz xixi? Na mata? Na mata. Vai lá no cantinho e fala assim, dá licença. O xixi, sim. E nem tem quase, porque você desidrata quase. Shit tube, porque... eu já vi na internet, funciona esse negócio? As pessoas, eu falo pra todos quando eu vou, levo meu shit tube mesmo que não vou usar pra eu mostrar, e as pessoas, se horrorizam, mas não tem como. Eu achei esse negócio super legal, eu vi na internet. Olha, você vai numa... Exatamente. E o povo é sem noção, joga papel higiênico. Os guias, eu acho assim, eles fazem um trabalho, porque eles mantêm limpo, porque assim, o povo... Mesmo na montanha, assim, e
E acho que a pessoa às vezes, sou só eu, né? Não, não é só você. Se todo mundo jogar papel higiênico, você não sobe, entendeu? Não tem como. Sabe outra coisa também, o pessoal confunde muito? Casca de fruta. Pode jogar, porque é orgânico, mas imagina se eu jogar, você jogar tudo. Nossa senhora, vai virar uma inseto de bicho. Não vai virar adubo aquilo da noite. Não vai demorar um pouquinho. E aí o pessoal confunde isso também. Porque uma coisa é adubo já tem o do local, entendeu? Exatamente, a gente vai estar mudando o ecossistema. E animal? Vocês encontram? Assim, é pouco, viu? É difícil. Agora, aqui no Pico do Lobo Extremo, eu vi uma cobra coral, mas aí a gente já tava na estrada mais baixa. Acho que alto, o animal não gosta de ficar lá em cima. E eu acho que barulho também acaba afastando eles, né? Claro que quando a gente vai passar, eles ouvem e saem. Mas tem uns lugares da Mantiqueira, tipo a Serra, Parque Estadual da Serra Papagaio, que é legal, que tem uma parte que você vai entrando, travessia, vai em Jairoca, Aí você vai entrar numa mata fechada. Você anda por campos altos da Mantiqueira, tipo pastos com vegetações rasteiras. Aí você vai entrar numa mata, tem uma plaquinha gigante assim. Cuidado. Grande ocorrência de aparência de grandes felinos. As pessoas já viram que a onça olhando de longe quando ele sai. Nossa! Pensa bem, É, então tem, mas pra você até ia gostar de ver, nossa. Não, eu acho que, mas nossa, eu acho que eu morria de infartada. Assim, pode ser só assim. Só bem longe. Eu acredito que o bicho não vai vir pra cima da gente. Eu tenho muito comigo disso, que se uma onça nos vê, pra vir atacar, em cima de um né? grupo, assim, ela tem que estar numa necessidade muito grande. Ela não é boba também. Ô Bruno, e você se considera uma pessoa corajosa? Nossa, se não for... Eu tô com frio na barriga até que eu tenho disposição, eu tenho coragem, mas ao mesmo tempo o medo me ajuda a estar aqui hoje, por exemplo. Então, você citou ele várias vezes, eu achei muito interessante, porque a coragem não é a ausência de medo. Né? Sim, a gente tem que ter coragem para tomar uma decisão tipo essas que eu já tomei. Isso. Você gastou uma grana, saiu do Brasil, vai fazer uma viagem para escalar uma montanha. Aí você tá 5 horas chegando no topo da montanha, mas você sente que você está numa situação não muito segura. Se você não tiver coragem de falar, poxa, eu não vou subir porque não está seguro, você pode estar arriscado. Então é uma coragem, de certa forma, não é só... Você tem que ter coragem, inclusive, para saber a hora de recuar. Exatamente, com certeza. Não é? A coragem não pode fazer a gente perder o sentido da vida, que acontece muito. No Aconcagua eu vi... Em 12 dias de montanha, 2 pessoas morreram por conta de se dar o máximo para chegar no topo, tudo para chegar no topo e depois não consegue descer. E o meu maior medo do Aconcagua é esse, porque o Aconcagua não é uma montanha que tem avalanche, ela não é uma montanha que tem deslizamento de pedra. O Aconcagua as pessoas morrem porque elas estão andando. Quando ele fala, poxa, tô cansado, vou descansar um pouquinho aqui a 6.000 metros de altitude, e não acorda mais, elas são encontradas descansando, entendeu? Esse é o maior medo, não é uma morte súbita, não é algo que você para descansar. Se você não tiver com amigos, se você não tiver com agência, se você não tiver com guia, você vai ficar lá descansando eternamente, nem vai ver que morreu. E é o que acontece muito, aconteceu com um casal brasileiro de dentistas de Jundiaí faz uns anos já. Conseguiram chegar no topo e na hora de voltar parou para descansar e morreu um encostado no outro. Assim, então é uma morte que preocupa mais do que aquela montanha que tem avalanche, porque lá na montanha que tem avalanche você sabe a parte que tem avalanche, você sabe que você vai passar lá de madrugada para evitar risco, assim. Agora no Aconcagua não. É claro, imagina você sozinho, igual o menino tava comigo, queria voltar porque os pés congelando, aí eu subo sozinho. Foi o que eu pensei na hora. Aí eu chego lá no topo e a hora que eu tô descendo, eu tô um pouco cansado, falo, vou descansar. E ali eu tô acima de 6.000 metros de altitude, né? Muito desgastante. Assim. E se não tiver ninguém do lado pra falar, vamos descer, acorda. Você vai dormir, você não vai... Nossa. A maior diferença entre, sei lá, uma Serra da Mantiqueira e uma Aconcagua? É a altitude. Os riscos relacionados Os riscos do Aconcagua são enormes pela altitude. É uma altitude um pouco diferente também do que a Cordilheira Blanca no Peru ou a Cordilheira Real na Bolívia, que elas são montanhas de altitude acima de 6.000 metros, tem várias montanhas. No entanto, tá aqui a Cordilheira Real, que é um pedaço da Cordilheira dos Andes, e aqui tá a mata, a selva atlântica. Então, a umidade da montanha
É muito diferente. No Aconcagua a gente tá nos Andes Centrais. Nos Andes Centrais é seco, você não vê vegetação, você não vê Mata Atlântica, você não vê selva. Então é uma altitude que judia mais, fica tudo mais ressecado. O corpo fica inteiro cheio de poeira. O banho no Aconcagua é escasso, são $15, 10 minutos. Então em 12 dias eu tomei 2 banhos lá. Tem lá o esquema, tem a ducha quentinha, legal, mas não é barato, né? Então, e o risco do Aconcagua de morte é esse que eu falei pra você. A altitude é o que mata no Aconcagua. Às vezes existe mal súbito. Esse ano também, que eu fui, um cara dormiu, o cara fez uma aclimatação, subiu a 5 mil metros de altitude, desceu pra 4.300, dormiu, não acordou na barraca, morreu dentro da barraca, 4.300 metros de altitude. A moça... Cada montanha tem seu risco. Tem seu risco. E o Aconcagua é isso, as pessoas se dão o máximo pra chegar no topo, porque é a montanha mais alta da América. Eu vi gente do mundo inteiro lá. E aí se dá o máximo mesmo, gente, vou chegar no topo, mas não. Uma moça, teve um guia que saiu preso de lá, porque a romena subiu com o guia, só que chegou na canaleta, que chegou no topo, a romena tava arrastando e o guia, vamos, credo! Vamos. Chegou lá no topo, a moça, tipo, deitou assim, desfalecida. E o guia, não, pegou, grudou ela, colocou do lado da cruz, tira a foto! Você me pagou para isso? Não, o guia pegou ela, tirou a foto. Que horror! Ela morreu, bateu a foto e morreu lá em cima. Pelo amor de Deus! Como os guarda-parque falaram, olha, tem um corpo. Tem um corpo lá em cima e tal, a gente colocou meio de canto. Mas não é possível. Só morreu e o guia estava lá preso. Mas também, tira foto, minha filha. Não, ai, meu Deus. Parte, você olha a situação da pessoa e fala, nossa, vamos descer agora, pelo amor de Deus. Não vai dar tempo, né? Exato. Tenho que... Não, é a ideia, né? Você me pagou para isso. Esse é o risco da Aconcagua. O Aconcagua mata por isso, por causa da cegueira. Chama febre de cume. Eu tenho que chegar no cume, eu tenho que chegar no cume, eu tenho que chegar no cume. E isso, com a altitude, agrava, fica mais grave, que você perde o sentido um pouco. Na altitude, muitas das vezes, a oxigenação no cérebro também é menor, então quer dizer, tem delírios e tal, você tem que tomar cuidado. A altitude é muito perigosa, mata sim. Ô Bruno, a gente tá chegando no nosso final do nosso podcast, infelizmente, porque o papo tá excelente. Assim, ó, eu tô adorando. Tanto, né? Na verdade, porque pra mim é muito novo, eu não chego nem perto, morro de medo de qualquer coisa, não subo nem o morrinho, então assim... E assim, me deu, eu fui ficando com frio na barriga, sabe assim, eu fui sofrendo pela sua mãe, então fiquei pensando que meus filhos, ai meu Deus, eu acho que não precisava escolher. Eu vou morrer. Não, deixa pra Isa, a Pri gosta, então, eu acho que eu sou meio medrosa. Mas conta assim, se der pra resumir, uma palavra, o que te faz continuar? Buscar, e sempre, porque você conta com tanto entusiasmo, é tão legal, assim, de te ouvir, né? Na verdade, é um sentimento, uma paixão grande mesmo, eu tenho gosto, mas o motivo por essa paixão é fugir da sociedade, eu não gosto muito, assim, fugir da sociedade, foi isso que me levou aí pra montanha, E o que te incomoda aqui? Eu quero ter um padrão aqui? de vida que é imposto, que todos seguem, eu quero ser diferente, eu não me importo muito com as coisas e eu preferi viver. Eu escolhi isso, é uma escolha, talvez a maior coragem que eu tive. Teve muita coisa que eu tive que abdicar da vida para poder viver isso que eu vivo. Na maioria das vezes, durante esses 10 anos de montanhismo, eu sempre fiz para fugir mesmo da sociedade. Eu vivi muito tempo nessas festas, na balada, e eu senti que é muito vazio perto desse tipo de esporte que eu faço, essas atividades. É muito mais prazeroso fazer esse tipo de atividade. Além do que, para eu fazer tudo que eu quero, eu tenho que treinar, eu não posso ficar comendo bobeira todo dia, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar da minha cabeça. E eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu tinha um certo preconceito. A moça que me ajuda, a Ana, que é minha sócia, ficou um tempão falando: eu gosto do que você faz, ajuda eu a levar a turma pra montanha pra meditar, que ela faz yoga com o pessoal. Eu falei, não vou levar, eu não gosto, eu vou pra montanha quando eu vejo o grupo, assim, eu já acho ruim, eu não tenho qualificação pra isso, eu não quero. E aí ela foi batendo na tecla, eu falei, por favor, vamos. Eu levei uma vez, 2 vezes, foi prazeroso pra mim também, me gerou um dinheiro. Eu falei, poxa, se eu fizer um curso, me especificar para isso, eu posso tirar o dinheiro para completar o meu projeto, que é escalar 10 montanhas acima de 6 mil metros nos Andes. Até hoje eu escalei 2 e já tentei 4. Então 2 eu não consegui, 2 eu consegui. E eu acho que assim, a maior coragem que eu tenho hoje
de ter conseguido desapegar de muita coisa na vida e viver essa vida livre, sem preocupação. Hoje em dia eu tenho uma namorada, mas não tenho plano de filhos, essas coisas. A gente tem plano de viajar e curtir mesmo, mas no mais sempre fui desapegado e foi isso que levou eu a gostar do montanhismo. E a cada vez mais e mais. A montanha, pra mim, ela é meio transcendental, assim. Quando você chega lá em cima, não tem barulho, não tem, sabe, é o vento, é a paisagem, é tudo muito vasto. Então, acho que assim, a gente fica tão pequeno lá em cima, a gente fica tão, tipo assim, a gente vira quase nada. E aquela sensação de nada é engraçado porque ela aconchega. Isso é importante. E outra coisa também, a gente vai pra montanha, acampa, fica longe da cama, fica longe do chuveiro quentinho. Quando você chega na tua casa, você dá valor. É muito bom. Dá valor às coisas simples, é importante. O montanhismo me encanta por causa dessa simplicidade. É claro que com o decorrer dos anos eu tô vendo que muita coisa tá mudando, você encontra umas coisas meio desagradáveis na montanha. Mas é algo que me encanta, assim. E o que tá geral, ela iguala. O que tá sendo legal agora é ver o pessoal que fala, eu não tenho condições nunca de fazer isso. E tá indo nas expedições e tá evoluindo. Inclusive tem um grupo de 5 pessoas que eu vou levar pra Bolívia esse ano, que aí eu vou fazer a aclimatação, eles vão participar disso, vão ter uma experiência de técnicas em glaciar, subir uma montanha de 5.400 metros de altitude. Depois eles vão vir embora e eu vou tentar o Illimani pela 3ª vez. Que é essa montanha que agora eu tenho certeza que eu vou conseguir. Isso mesmo. Bora, Tati, vamos subir. Ai, eu não sei, eu vou começar pelos próximos aqui. Por favor. Eu tenho que ir nos próximos, bem pertinho. Eu acho que vale a pena, sim. Isso é interessante também. Picos Marins acaba sendo pesado, né? Então, pra pessoa ir no Picos Marins, eu falo, vamos na Pedra Branca, em Conceição das Pedras, que é mais tranquilo. Pico do Lobo Extremo, mais tranquilo. Pico do Papagaio Arioca, mais tranquilo. Depois que você fez esses 3, vamos encarar o Marins agora? Vamos, aí rola. O que eu subi foi aquela Pedra Branca, mas ali em Caldas, sabe? Perto de Caldas. Foi o máximo que eu fui. Lá em Caldas a gente fazia essas trilhas todas, e aí a gente foi na Pedra Branca. É o máximo que eu cheguei, já tá não, era lindo, maravilhoso, mas foi o máximo. Ô Bruno, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Adorei o bate-papo, assim, aprendi um tanto de coisa nova. Só teve uma aula de geografia de todos os picos que tem no mundo. Muito bom. Você tá de parabéns, continue assim. Vai longe. Tô torcendo por você. Queria falar mais, irmão. Muito bom. Não deixei vocês falar. É nada, a gente tá aqui pra te ouvir mesmo. Gente, só seguir o Bruno, @Bruno Reis 1987. Você deve ter muita foto lá, imagem. Nossa, tem. Olha, porque vale a pena. Eu sou apaixonada nas paisagens. E se assim, se é bonito na foto, a foto não se compara. A foto ela não consegue mostrar o que é a realidade. Então vocês não têm ideia do que é estar lá, do que é subir uma montanha. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo. E já tá aí, ó. O Bruno tá nesse caminho. Tem um link lá no meu perfil que conta, bem contado, essa experiência que eu falei do México e sobre a sensação de estar na montanha, que eu falo aí também. Ficou bem legal, acho interessante. Mineiro de Pouso Alegre alcança topo da maior montanha do México. O clima é de paz e silêncio, longe de tudo. Esse foi muito interessante. Longe de tudo, é o que, né? Sim. Muito bom. Muito legal. Obrigada, Bruno. Pessoal, até mais. Vocês. Até mais. Pra contar com calma. Isso mesmo. Vamos esperar. Tchau, gente.